se chama biometria. Então, nós estamos agora interessados nisso, porque nós precisamos comparar. Não basta o pai falar, mas é o meu filho na imagem, não. Para nós precisamos comparar matematicamente. Então, média altura de testa, distância entre pupilas, tamanho de nariz, isso tem que conferir com a foto de quando a pessoa era viva. Então, isso sim, para nós, então, é a pessoa, entende? Você tem imagens de pessoas? Não, hoje eu não trouxe, hoje eu só trouxe áudio. Vamos ficar na curiosidade para ter uma outra oportunidade, então. Mas pode visitar o nosso sitezinho que lá tem. Qual é o endereço? www.gravandovozes.kit.net www.gravandovozes.kit.net. Como se garante a veracidade de um trabalho? Pois é, principalmente na parte de áudio, da forma controlada que é gravada, feitas as gravações. Por exemplo, a gente usa, sempre uma gravação de transcomunicação necessita de um ruído para ser alterado por eles, tá? Então, o que nós criamos, por exemplo, e aliás é uma das coisas que a gente ensina no livro, a você preparar um ruído confiável. Por exemplo, antes de a gente ter esse tipo de ideia, a gente gravava muitas vezes usando radinho, 2, 3 radinhos. Mas daí o cético vai dizer, mas isso que você está achando que é uma resposta paranormal, foi um locutor do rádio que disse. E você sintonizou alguma coisa. Exato. E daí você não tinha como comprovar isso. Então, por exemplo, hoje, como é que eu gravo? Não uso rádio, para não ter nenhum tipo de conexão. A gente grava usando CDs preparados, portanto é sempre o mesmo. No CD existem só fonemas. Então, por exemplo, a gente gravou em estúdio para ficar bem limpo. Então, por exemplo, uma pessoa falando ai, go, xi, lá, de, ca, lo, fa. Entendeu? Não diz nada com nada. Isso a gente solta e isso é transformado nas palavras. Então, é uma forma controlada de gravar. Tem que ser assim, com esse controle de... Bastante interessante. Quando você também lançou esse livro, qual a tua preocupação, pensando no público, nas pessoas que têm essa necessidade de um conforto, ou mesmo o desejo do conhecimento daquele tema, já que ele tem, apesar da pouca comunicação, né, de falar do assunto, tem crescido bastante. É verdade. Então, a minha preocupação maior em lançar esse livro era mesmo poder tirar um pouco da minha mão as coisas, né? E fazer com que as pessoas obtenham as provas por elas mesmas. E é até interessante porque, na medida em que as pessoas estão começando a ler e tudo, elas vão dando retorno com exemplos de casos e tudo, e a gente está colocando no nosso site esse do gravandovozes.kit.net, então a gente põe lá os contatos que os leitores já estão obtendo. Então é muito interessante porque quem vai começar já pega confiança, entendeu? Porque percebe, bom, se ele consegue, eu também consigo, né? E eu acho que aí também aquela esperança de ouvir a voz do filho, nossa, é uma alegria, né? É verdade. Gravando Vozes, Sônia Rinaldi, para você ter o livro, e o site www.gravandovozes.kit.net, gravandovozes.kit.net. A gente também quer destacar no programa de hoje o sexto encontro Diálogo com o Universo, que acontece de 25 a 28 de fevereiro deste ano em Curitiba, Paraná. A Sônia estará lá. Isso, apresentando esse trabalho também, Sônia? Uma parte dele sim. É que esse congresso, na verdade, é um congresso de ufologia. E o que nós estávamos falando até agora eram contatos de falecidos, Isso, né? então agora a gente vai para uma outra parte da comunicação. Essa parte é um pouco mais complicada, um pouco mais nova. Deverá dar susto em muita gente, porque eu acho que as pessoas não estão contando com essa possibilidade. Mas ela existe. Mas ela existe. Você tem já feito bastante O pior é que sim, viu? Congresso de Ufologia, você vai apresentar vozes... Vozes e imagens, né? Imagens. Também. Talvez, porque eles não fazem mais mistério disso, então eu falo, bom, então acho que é porque eles querem aparecer, né? Então, é assim, digamos que durante uns 15 anos, mais ou menos, desses 18, né, que eu trabalho com isso, pesquiso, gosto, me interesso, eu trabalhei só com falecidos. Ou achava que era assim, né? Pelo menos eu não sabia o que tinha além disso, né? Colocou todos no catálogo de falecidos. Sim, se exatamente. tivesse algo diferente lá, não dava para fazer. Exato, a gente não sabia. Até que a vontade deles, partiu deles a ideia de trazer o áudio e a imagem simultânea, requeria um conhecimento que os humanos não tinham. Assim como a nossa ciência aqui na Terra também não tem, nem ao menos nem para entender o fenômeno. Então,
Foi nesse momento que chegou um novo grupo de apoio a essa estação de falecidos que já vinha se desenvolvendo. Então, nesse período mais recente, então, não só a parte de áudio evoluiu bastante, com a ajuda desses conhecimentos que essa outra turma trouxe, mas começaram a surgir justamente a aparição de falecidos. E a ideia é trazê-los falando como nós estamos fazendo hoje, entendeu? Então, de uma certa forma, as duas coisas independentes já temos, alguma coisa em conjunto também. Mas engatar mesmo ainda é uma coisa que estamos em trabalho, né? Mas isso só seria possível com um conhecimento que os humanos não tinham. E daí essa turma ter chegado. Estamos desenvolvendo. A gente fala dessa turma, se diz de turmas de extraterrestres. A gente evita até um pouco, que ainda constrange, né? Há um preconceito grande em relação ao assunto. É verdade. Mas a gente tem que colocar o fato. Né? Cabe a você o teu julgamento, a tua análise, mas o fato está aí, ele não pode ser escondido. E o mais engraçado é que eu acho que no final, dentro dessa história, eu acabo pagando língua, porque até eu ter que enfrentar isso, eu não vou dizer contra, era completamente indiferente. Até ao contrário, até eu pensava assim, mas uma ressalva. Esse negócio deve ser coisa de doido, isso é coisa de maluco, imagina, de fantasia. Sempre achei isso, né? E de repente eu mesma tenho que estar enfrentando isso. E trabalhando com isso. A gente continua com esse assunto. Aproveita o intervalo, mande para cá a tua pergunta, a tua dúvida, o teu comentário do programa de hoje. Transcomunicação instrumental. Nosso telefone 33586817, código 11. E o nosso e-mail ecumenismo@redemundial.com.br. Até já.